Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz assim, ó. Que fazeis, pois, irmãos? Olha só que coisa linda. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem... Vamos lá. 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos o quê? Nós estamos numa reunião, irmão. Nós estamos numa reunião. Então diga a pessoa que está ao seu lado: não deixe nada, nem ninguém apagar a voz do Espírito no teu espírito. Irmão, na comunidade Vida de Adoração não tem cacique. Existe um corpo de pessoas poderosas em Deus. Amém, amado? Aqui existe um Senhor. Quem é, pastor? É o Senhor Jesus, é o Senhor, o Espírito. E a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Então nós temos liberdade para fluir com Ele, para se mover com Ele. Amém, amados? E nós temos que estar sensível a isso. Olha o que Paulo vai dizer. Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Irmão, olha o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que quando, querido, há uma cooperação, que aonde o Espírito do Senhor está em manifestação, através da vida do corpo da igreja, a edificação. Todo mundo diga edificação. Vamos lá. O que significa? Que numa construção existe a pá, numa construção existe a enxada, numa construção existe, irmão, o prumo, numa construção, irmão, existe o tijolo, mas tudo está sendo feito para uma edificação. Você entende a importância que você tem? Você entende que Deus te levantou com a voz? Você entende que você tem um chamado? Você entende que você tem uma unção? Você entende que você é vocacionado? Você entende que o apóstolo Paulo diz que os dons e a vocação de Deus, irmão, Romanos capítulo 11, versículo 29 fala sobre isso, são irrevogáveis. Irrevogáveis. Queridos, eu e você nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura. Quem pode dizer amém? Olha o que a Bíblia diz aí. Olha para 1 Coríntios 14, 1. Olha o que a Bíblia diz. Segui o amor. Aleluia. Olha para mim, existe algo importante para me dizer em relação a isso. Quando Paulo fala sobre seguir o amor, irmão, você vai ver Paulo, ele trazendo aqui um equilíbrio dentro da igreja de Coríntios. Ele começa o assunto acerca dos dons espirituais e ministeriais em 1 Coríntios capítulo 12. E ele vai terminar em 1 Coríntios capítulo 14. Mas entre 1 Coríntios capítulo 12 e 14, ele para no 13 e ele vai falar sobre o dom supremo. Ele vai falar sobre aquilo que vai permanecer. Quem pode dizer amém? E você vê Paulo dizendo aqui, seguir o amor. Eu quero falar algo para você. Desejar os dons espirituais, ele é bíblico. Escute isso. Todo mundo diga, desejar os dons espirituais é bíblico. Agora, dons sem frutos é falta de caráter. Por isso que Paulo começa dizendo algo, irmão. Ele vai dizer assim, que ele poderia ter todos os dons, que ele poderia suar. Você vai ver, querido, que na roupa do sacerdote, da velha aliança, naquela estola sacerdotal, no seu vestido embaixo, havia um sino, um arrumã. Um sino, um arrumã. Um sino, um arrumã. Por quê, pastor? Porque ele estava exatamente, irmão, mostrando o que iria acontecer no Novo Testamento. Para cada manifestação
dos dons do Espírito, tem que haver uma manifestação dos frutos do Espírito. Por isso que são 9 dons espirituais e são, querido, um dom, amém? Um fruto do Espírito que tem 9 características. E cada uma impulsiona, querido, a manifestação desses dons do Espírito. Amém, querido? Diga, Deus não dá arma a menino. Você pode dizer amém? Ele vai usar homens e mulheres maduros. E homens e mulheres maduros, irmãos, vão ser guiados pelo Espírito, porque vivem uma vida de amor. Homens e mulheres maduros vão se mover nos dons do Espírito, porque primeiro vivem uma vida de amor. Quem pode dizer amém? Olha só, seguir o amor, versículo 1. E procurai com zelo os melhores o quê? Mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em outras línguas não fala ao homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Quem pode dizer amém? Olha para mim aqui, querido. Eu quero desenvolver um texto com você, tá? Olha só, a Bíblia diz que o que profetiza, ele exorta, consola e edifica. Todo mundo diga, exorta, consola e edifica. Preste atenção no que eu vou dizer. O Espírito de Deus nunca vai chamar a atenção para você. Eu vou dizer de novo. O Espírito de Deus nunca vai chamar a atenção para você. E existem palavras liberadas por Deus ao meu e ao seu coração, que tem que haver, querido, ética, sigilo e prudência. Como assim, pastor? Vamos narrar o que aconteceu na casa de Filipe. A Bíblia diz, querido, que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. A Bíblia diz que vindo um profeta do Senhor chamado Ágabo, ele pega o cinto de Paulo, liga os seus pés, liga a sua cintura ali e diz, assim diz o Senhor. Ele traz uma palavra ali para todo mundo ouvir. E a Bíblia diz que todo mundo que ouviu aquela profecia ficou perturbado. Choravam, pranteavam e houve perturbação. Quem está aqui? Aí eu te pergunto, irmão, ela não era divina? Sim, mas a forma que foi entregada, irmão, não era para ter sido feito daquela forma. Por quê, pastor? O Espírito Santo nunca vai chamar a atenção para si. Aliás, para ninguém. Você está aqui? Escute algo, pastor. Mas está registrado para o meu e o teu ensino. Porque se a Bíblia diz que a profecia, ela exorta, consola e edifica, deixa eu te perguntar algo. Houve consolo? Houve exortação? Houve edificação? Então foi feita de uma forma errada. Era para ele ter chamado Paulo à parte. Era para ele ter tratado com Paulo à parte aquilo que Deus havia falado com ele. Pelo contrário, naquele momento, Paulo para e diz assim, ei, por que vocês estão chorando? Para de chorar, para de prantear. O Senhor já tratou comigo o que vai acontecer em Jerusalém. Quem está aqui? Você entende que nem tudo que Deus fala ao seu coração é para ser falado em público? Você chama a pessoa, irmão, do lado, trata com ela, amém? Agora vai ter coisas que Deus vai mandar você falar em público. Por quê, pastor? Por causa de um princípio de honra. Você entende que nós temos que crescer e amadurecer? Assim como a revelação é progressiva, eu e você precisamos a cada dia amadurecer nas manifestações dos dons. Não parar, não apagar, não desistir. Pelo contrário, viver uma vida de oração, de leitura da palavra. E não se preocupar. Diga a pessoa que está ao seu lado, não se preocupe
se os dons, eles vão se manifestar ou não. Diga: pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Escute algo. Por que igrejas já não estão mais se movendo nos dons do Espírito? Porque está havendo uma prostituição das verdades da Escritura. Eu não tenho, Daniel, que pregar aquilo que é bom ou aquilo que convém para mim. Eu tenho que pregar a verdade. Você não tem que estar aqui para escutar o que é bom para você. Você tem que escutar aquilo que você necessita para a sua vida. A Bíblia diz, irmão, escute algo. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda. O Espírito da verdade vos guiará a toda. Então, aonde não há verdade, aonde há psiquiatria, psicologia, irmão, manipulação da palavra, você vai ver que aquela igreja é fria e não há manifestação dos dons. Agora, onde a verdade ela está sendo pregada, aquela igreja está fervendo. Você vai ver pastores fervendo, por quê? Por causa da verdade. Você vai ver igrejas fervendo por causa de quê, pastor? Por causa da verdade. O Espírito e a palavra trabalham junto. O Espírito e a palavra trabalham junto. O Espírito e a palavra trabalham juntos. É por isso que para um culto, irmão, ele ser abençoado, ele tem que ter a pregação da palavra e o mover do Espírito. Eu escutei, irmão, Kenneth Ferreira falar em um livro que eu li, eu acho que umas 9 vezes, a respeito dos dons espirituais. Irmão, ele fala que quando os dons do Espírito não se manifestavam num culto, ele começava a se avaliar se havia algum problema com ele. Ele dizia: Pai, eu estou em pecado. Pai, existe algum erro? Sabe, irmão, por quê, querido? Você vai ver, irmão, Jesus vivendo uma vida de oração. A Bíblia diz que Jesus, ele foi ungido para desfazer as obras do diabo. Abre a tua Bíblia aí. Lucas. Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 diz assim, irmão. Versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre, pelo que para evangelizar enviou-me para proclamar libertação aos, restaurada a vista aos, para pôr em liberdade e apregoar o ano aceitável olhe para mim, irmão. A palavra ungido, querido, aqui, ela tem a conotação, querido, da mesmo poder e glória, a mesma unção e virtude. Quando ele fala aqui ungido, essa palavra ungido, após a ressurreição, ela recai sobre a minha vida e a sua vida. Você ouviu isso? Quando ele disse: eu enviarei o outro. Essa palavra outro significa aquele que tem o mesmo poder, a mesma glória, a mesma unção, a mesma virtude. Diga: habita em mim o Espírito da verdade. Diga: a mesma glória, mesma unção, mesmo poder que estava sobre Jesus, que ungiu Jesus, me ungiu quando eu nasci de novo. Irmão, viver uma vida espiritual, ela é tão importante, que você vai ver
Jesus, antes, querido, do Espírito vir sobre ele, nada ele fez. Quem está aqui? Me mostre um milagre. Pessoas dizem assim: eu não preciso das manifestações, eu preciso só da palavra. Desequilíbrio. Desequilíbrio. Outros dizem: eu preciso só das manifestações, não preciso tanto da palavra. Desequilíbrio. A vida cristã é uma vida de equilíbrio. Me mostre Jesus, me mostre um milagre. Como um dia a gente escutou, né, Rosana? Um dia a gente escutou que Tiago chamava Jesus e dizia: olha aqui, eu vou te ensinar como é que faz um milagre. Jesus, quer dizer, Jesus chamava Tiago pequenininho, aí orava por alguém que estava com febre. Não, irmão, não houve nenhum milagre. A Bíblia diz, querido, que quando ele sai das águas, o Espírito vem em forma corpórea sobre ele como de pomba. Quem está aqui? E aqui ele fala: o Espírito está sobre mim, veio sobre mim para curar, libertar, restaurar, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quando você está se movendo nos dons do Espírito, pessoas estão sendo curadas, libertas, restauradas. Pessoas estão sendo alcançadas. Eu vou dizer algo pelo Espírito. Se associe com pessoas que vão pegar aquilo que Deus colocou na sua vida e vão trabalhar. Agora esteja longe daqueles que apagam o teu chamado e a tua vocação. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Versículo 38 diz assim, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com o qual andou por toda parte fazendo e curando a todos os oprimidos porque Deus era com ele. Diga: Deus está comigo em todo o tempo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação de quê? Quando eu disse a você, para você, querido, pregar a palavra e não se preocupar com as manifestações, é porque é impossível, aonde a palavra está sendo pregado, não haver manifestação do Espírito. Como assim, pastor? Abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 16. Aleluia. Marcos capítulo 16. O Senhor aparece para ele e diz assim, versículo 16, Atos 16, 16. Quem crê e for batizado será? Quem porém não crê será o quê? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que tem crente hoje à noite aqui nesse lugar. Em meu nome expulsarão, falarão, pegarão e se alguma coisa mortífera beberem não lhe fará mal, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão o quê? De fato o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Diga: ele correu a carreira dele. Diga: ele cumpriu o chamado dele. E ele colocou agora esse poder e essa glória sobre a igreja dele. A igreja dele está aqui. Versículo 20. E eles, a igreja, tendo partido, pregando em toda o quê? Cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de si, seguiam. Os sinais, eles seguem a pregação da palavra. Então, quanto mais, irmão, você pode ver. Querido, você tocou na doutrina. Você tocou na doutrina de uma igreja. Você pode ver as manifestações dos dons começam a se apagar. Irmão, eu tenho 25 anos no negócio. Se você toca na doutrina, se você toca na firmeza doutrinária daquela igreja, o que é que a Bíblia diz, irmão? Todos tinham tudo em comum, estavam juntos, perseveravam na doutrina enquanto isso acrescentava o Senhor. E muitos sinais e prodígios aconteciam.
por intermédio dos apóstolos. Se você toca, e é onde o diabo mais trabalha. Um dia eu coloquei uma frase num grupo da igreja. Fui crucificado na época. Uma das maiores dificuldades de um pastor e de um ministro é estabelecer a visão doutrinária da igreja. Se uma igreja ela é firme, irmão, é uma igreja que ela vai chegar às portas das nações. Agora, se ela é uma igreja que ela vive de vento de doutrina, irmão, ela não vai passar do bairro que ela está. Abra a tua Bíblia aí. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Aleluia. Dá um bate de glória a Deus aí. Meu Deus, valeu Maria. Maria, mulher afogueada. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 2:1, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza ao quê? Para que dela jamais o quê? Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Olha o versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com... Olhe para mim. E eles tendo partido, Marcos capítulo 16, versículo 20, olhe para mim. E eles tendo partido, cooperando com eles o Senhor. Como é que ele cooperava? Com as manifestações dos sinais. Olha o que Hebreus diz, irmão. Dando Deus testemunho juntamente, diga comigo, diga. Vai, fala comigo, diga. Por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito, segundo a sua vontade. Lá em 1 Coríntios, irmão, a Bíblia diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nós aprendemos no IBVA que o único dom do Espírito que você ativa na hora que você quer é a oração em línguas. Quem está aqui? Por quê? Porque ela foi dada para edificação pessoal do corpo, da igreja. Quem está aqui? Você ativa na hora que você quer. Agora, por meio da sua fé, crie uma expectativa para os outros dons estar em manifestação. Esteja aberto, pastor, como é? Eu me lembro que um dia, irmão, glória! Eu já passei por cada coisa na igreja do Vale Dourado. Eu me lembro que um dia eu peguei aqui o microfone no começo do ministério, botava na boca de um, dizia, interprete. Menino, fizeram uma reunião aqui atrás, o pastor está manipulando. Não é assim. Porque sempre a incredulidade vai se manifestar. Quem não crê para se mover, irmão, vai contra. Você quer ver uma pessoa quando ela não crê em prosperidade, quando ela não alcança, ela não vive prosperidade, ela vai meter o cacete em prosperidade. Quem está aqui? Interprete. Paulo disse, aquele que ora em línguas, ore para que possa o quê? Então quem está aqui? Eu tenho que orar para que haja interpretação. Como é, pastor? Eu aprendi que é pela fé. Você não marca um texto, você não faz um texto, ponto e vírgula e tá assim, não, e vai ser assim. Irmão, eu aprendi com os meus pais na fé. Irmão. Eu me lembrei agora do pastor Bud. No evento que teve do Verbo da Vida, estavam todos os pastores e ministros assim.
E a gente estava lá e eu me lembrei que o pastor Bud pegou e começou a orar em línguas. Ele olhou para o pastor Geraldo estava vermelho. O pastor Geraldo, quando ele ficava cheio do Espírito, ele começava a ficar vermelho. Ele dizia, ora em língua, interprete, botava o microfone. Lembro que o galego começou naquele dia, rabacadagassi, diz o Senhor. Pessoas eram edificadas, irmão. Estava na boca de Gilson. Profeta! Intercessão! Gilson caiu no chão, gemendo, dentro do Mar Dunas. Eu vi coisas, irmãos, com 16 dias de nascido de novo. Você sabe o que é que você vê uma mulher de 65 anos de idade correr 1h30 em volta de um estado? 16 dias de nascido de novo. Uma conferência chamada Ravenstein, tempo de colheita com Brad Fluke. Pastor Bud, Pastor Geraldo, Atla Brandão. Todo mundo dentro dessa conferência. 16 dias de nascido de novo. Aleijado andando, cego vendo, surdo ouvindo, irmão. Nós temos que orar. Nós temos que estar firme na palavra. Nós temos que desejar. Paulo disse, deseje. Não chame pessoas. Eu não estou dizendo para você ser desequilibrado. Eu estou dizendo para você, irmão, deseje. É melhor errar porque fez do que errar porque foi negligente. Eu costumo dizer isso. Pastor, e se eu errar? Na sua igreja tem pessoas maduras para chamar você em amor e dizer, ó, anda aqui, ó, as coisas vão fluir, vai ser bênção para a tua vida. Sabe por quê, irmão? Eu tive pessoas que fizeram isso comigo. Mas eu também tive pessoas que procuraram me apagar, guiados por Satanás. Agora eu tive aqueles que em amor chegaram para mim e diziam, anda nessa linha aqui que você vai prosperar. Eu me lembro que Brad disse assim, tem um rapaz aqui, que ele não ouve no seu ouvido direito. Vem aqui, o rapaz se levantou. Nunca esqueci dessa cena. Ele olhou para o rapaz orando em línguas. O rapaz na frente dele. Ele olhou para o rapaz orando em línguas. Ele disse, me dê um copo com água. Veio um copo com água. Naquele momento ele disse, Deus está mandando eu fazer isso, para que algo que foi dito seja quebrado. Eu nunca esqueci dessas palavras. Ele jogou a água no ouvido do rapaz. O rapaz foi curado instantaneamente. Puf. Terminou o culto, eu vou para a lanchonete. Estou na fila, o rapaz está na minha frente. Chamado, glória a Deus, irmão. Você foi curado. Ele disse, rapaz, deixa eu falar algo para você. Isso que foi, ele disse, você sabe o que foi que o médico disse a mim? Você sabe o que foi mais extraordinário? Eu disse, não, ele disse. Você sabe o que foi que o médico disse a mim? Eu disse, não, ele disse. O médico disse que eu só poderia voltar a ouvir 50% no meu ouvido se eu fizesse um tratamento com uma lavagem com água. Mas Deus mostrou que o poder dele é maior. Diga, esse poder está sobre mim. Essa glória está sobre mim. Diga a pessoa que está ao seu lado, você não é uma pessoa comum. Diga, você não é uma pessoa comum. A Bíblia diz que o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Tem pessoas que precisam daquilo que está sobre a tua vida. Da unção que está sobre a tua vida. Do legado que está sobre a tua vida. Se você parar, pessoas vão deixar de ser alcançadas. Não pare, avance em Deus, prospere em Deus. Não pare, não pare.
Quantos eu vi no caminho que pararam, irmão, que não creram mais, que não prosperaram, que não avançaram. E nós precisamos zelar por isso, preservar por isso, ajustar uns aos outros, em amor, desejar isso. A nossa igreja, ela está sendo conhecida como uma igreja afogueada. Eu vou dizer de novo. A comunidade Vida de Adoração está sendo conhecida como uma igreja avivada, afogueada. Diga, não é glória de homem. Não tem glória nenhuma de homem.